Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos juntos para iniciarmos uma nova semana de estudo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir novamente estarmos juntos, por Deus nos conceder mais um dia de vida. E também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, clicam no dedinho de joinha. Tudo isso é importante porque a palavra de Deus vai sendo propagada, alcançando lugares que nós sequer podemos imaginar quando nós compartilhamos com outros grupos e pessoas, amigos, familiares e também quando clicamos no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Verônica, é de Sinop, Mato Grosso. Elielson Pedro Moreira é de Laranja da Terra, no Espírito Santo. Luísa Manuela Vieira Tavares Carocha é da província Oxacate, na Namíbia. Edinho é de Ji-Paraná, Rondônia. Renato, esposa e filhos são do bairro Letícia, em Belo Horizonte. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos felizes, agradecidos por estarmos em Tua presença mais uma vez, agradecidos por este dia de vida que estás nos concedendo e também te agradecemos por este momento que vamos ter para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pai, tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos, onde quer que se encontram estudando conosco a Bíblia. Todos têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades, suas dificuldades. Ó Pai, abençoa-os, dê vitórias e também conforte aqueles que estão enlutados, fortaleça a fé de cada um em Ti. Abençoa todos os que nos pedem orações em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje iniciando o nosso terceiro estudo desta série, Deus e a Aliança com o seu povo. E conforme nós já estudamos até aqui os dois primeiros estudos, nós vemos que a aliança que Deus fez é uma aliança para todas as gerações. A aliança que Deus fez não foi somente para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, depois que eles pecaram. A aliança não foi somente para Noé, quando Deus chamou para construir aquela arca, para que as pessoas que ouvissem falar sobre a destruição do mundo e o amor de Deus em querer salvar a todos aqueles que pudessem aceitar, mas vimos que somente Noé e a família entraram na arca, além dos animais, claro. Mas, irmãos, o que nós vemos é que este mundo está contaminado pelo pecado. E o pecado, ele tem uma ação devastadora. O pecado, ele arruína o mundo, ele adoece as pessoas. O pecado é considerado como uma lepra que não, naquela ocasião que foi escrita a palavra de Deus, não tinha cura. Hoje já se tem cura, mas a lepra ela vai corroendo a pessoa, pouco a pouco, a pessoa vai perdendo dedos, vai perdendo partes do corpo. É terrível, assim é o pecado, irmãos. O pecado vai nos corroendo, e o pecado vai nos consumindo. E se nós não nos voltarmos para Deus, nós pereceremos no pecado. E Deus, ele não tem interesse em que nenhum ser humano pereça no pecado. Deus, ele tem interesse em que as pessoas se arrependam, se voltem para Ele, que o aceitem como Senhor e Salvador, que aceitem a oferta de perdão que Ele oferece, mas infelizmente a maioria das pessoas não querem ouvir Deus falando à sua mente, ao seu coração. E quando então o mundo estava já corrompido pelo pecado, estava deteriorado, Deus chegou a um ponto em que Ele disse assim: olha, eu preciso destruir o ser humano, aquela que tinha sido uma obra-prima da criação de Deus, aquilo que Deus havia visto como que era muito bom quando Ele terminou o sexto dia da criação, após ter criado o ser humano. Agora Deus vê o mundo completamente deteriorado, completamente corrompido pelo pecado, mas diz aqui em Gênesis capítulo 6, verso 8, porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Um homem que foi encontrado entre toda aquela população corrompida do mundo,
Como nós dissemos em um dos estudos da semana passada, Noé achou graça diante de Deus. Noé era um resto, um remanescente que era fiel a Deus em meio àquela corrupção. Ele não se deixou levar pelo pecado. Irmãos, nós estamos vivendo a mesma situação hoje. O mundo corrompido, todos os lados nós vemos o efeito do pecado. E muitas pessoas então, mesmo sendo cristãs, se deixam levar pelo pecado. Porque os outros fazem, eu também posso fazer. Mas se esquecem de que Deus está à procura de pessoas íntegras, pessoas justas. Não é que nós temos méritos em nós, mas é que Deus vê a intenção do nosso coração de querer fazer o bem. E Deus então nos resgata. E Deus então, após ver que o mundo havia sido arruinado pelo pecado, por todos os resultados do pecado, então a rebelião daquele povo antediluviano atingiu proporções terríveis e então o mal, ele consumia a humanidade. A Bíblia, ela não nos apresenta muitos detalhes desta corrupção, do resultado do pecado, desta calamidade pecaminosa que atingiu o mundo, mas sabemos que as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Mas por que é que aconteceu do mundo ficar assim? Será que foi de um momento para o outro? Será que foi algo que aconteceu assim do dia para a noite? Nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 6, como começou. O pecado, amigos e irmãos, ele vem aos poucos. Quando nós somos tentados por Satanás, nós não caímos de uma só vez, da primeira vez. Satanás, ele vem nos seduzindo, ele vem nos mostrando o pecado. Vejam aqui, Gênesis 3, verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. O fruto, daria sabedoria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Então aqui começou. Eva foi seduzida e aí ela levou para o marido. Vejam as consequências do pecado. Ainda nós lemos aqui em Gênesis 3, a partir do verso 11. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? E ela respondeu, a serpente me enganou, foi por isso que comi do fruto. Vejam, as pessoas vão jogando a culpa nos outros, é assim que o pecado faz. Dificilmente a pessoa que está cometendo pecado, ela assume o seu erro, a sua culpa, ela joga a culpa no outro. Ah não, mas eu fiz isso porque alguém induziu ou alguém levou a fazer aquilo. Todos nós, irmãos, somos dotados de livre arbítrio. Nós é que escolhemos errar e pecar. É claro que podemos ter influências, porque se nós andamos com más companhias, elas podem influenciar que nós também façamos coisas erradas. Mas é nós que temos que decidir, não são os outros que decidem por nós. Em Gênesis capítulo 4, no verso 5, nós lemos, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então, aqui fala do pecado de Caim. Caim sabia que Deus havia pedido animais como sacrifício e não frutos. E Caim levou o melhor dos frutos, porque ele era agricultor, ele cuidava da lavoura e ele levou o melhor dos frutos. Ele tinha boa intenção, mas Deus não queria frutos, Deus queria carneiros, cordeiros. Deus queria que fosse sacrificado animais. E em Gênesis 4:8, então, nós lemos, Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Veja, irmãos, como que tudo começou. O pecado foi pouco a pouco tomando conta da humanidade. Sabemos que Adão e Eva eram perfeitos, não tinham tendência para o pecado, mas Eva escolheu pecar por causa do livre-arbítrio. E depois levou para o marido, ele comeu, depois vieram os filhos e então Abel fazia aquilo que Deus pedia, mas Caim não queria fazer aquilo que Deus estava pedindo. E então Caim ficou irado contra o seu irmão e chamou para o campo e
o matou. Vejam como o pecado vai tomando proporções, irmãos. Gênesis 4, verso 19, nós lemos: Lameque se casou com duas mulheres, a primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Então aqui já começa também o ser humano se unir a mais de uma pessoa, do que, como Deus disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Agora Lameque aqui já começa a arranjar duas mulheres. Então vejam como que o pecado vai se alastrando. Ainda no Gênesis 4, verso 23, certo dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam minha voz, escutem o que vou dizer. Mulheres de Lameque: matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Agora Lameque dizendo que havia matado duas pessoas, dizendo às suas mulheres. Ele já estava errado, porque já estava com duas mulheres e não somente com uma, como Deus havia ordenado. E depois ele vai e mata duas pessoas. Assim, irmãos, o pecado vai se avolumando. E se nós também, irmãos, estamos cometendo algum pecado, está escondido em nosso coração, ninguém sabe, mas Deus sabe. Aquele pecado gera outro pecado. É como se nós jogássemos uma pedra dentro da água, e aquela pedra, quando cai na água, vai formando um círculo, e esse círculo vai crescendo, vai se expandindo. Assim é o pecado. Agora vejam aqui em Gênesis capítulo 6, no verso 2. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Aqui as pessoas se unindo a outras pessoas que não eram pessoas que Deus havia estabelecido que eles deveriam se unir em casamento, mas viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, quer dizer, aquelas pessoas que não obedeciam a Deus, elas eram mais formosas, mais atraentes. Não é o que acontece conosco? A gente olhando as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que não são cristãs, elas não parecem mais atraentes? Assim é o pecado. O pecado, ele nos atrai pelo que nós vemos, e então nós começamos a imaginar o que nós queremos, e aí nós caímos em pecado. Aqui em Gênesis capítulo 6, verso 5, então diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Gênesis 6, verso 5. Agora Gênesis 6, verso 11 diz: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Então, assim foi que se originou o pecado, e foi se propagando, se alastrando, até chegar ao ponto em que Deus toma a decisão de destruir a sua obra-prima, aquele que ele havia criado para ser a sua imagem e semelhança. Agora, devido a tamanhos pecados cometidos e tamanha corrupção que estava envolvida entre os seres humanos, Deus decide então destruir a humanidade daquela época. Nós vamos nos aprofundar neste estudo. Já começamos hoje, vamos continuar amanhã, até na sexta-feira. Vamos orar, pedir a Deus que nos dê entendimento e iluminação para que possamos ver como é que também nós podemos estar nos afastando de Deus, cometendo os nossos pecados, e um pecado chama o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entendermos e vermos as consequências desastrosas do pecado, e que possamos nos arrepender e receber o perdão desses pecados. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Nós voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, mas nos lembremos: farei aliança com eles, aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.